E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi e esse daqui é mais um vídeo de matemática e hoje eu vou falar sobre um tema muito complexo, que é números complexos, que é um tema que, assim, também, assim como estatística, que foi o tema do último vídeo, cai muito em vestibular, então Enem, FUVEST, Unicamp, qualquer brasileiro, também cai bastante em vestibulares americanos, e assim, é um pouco mais difícil, é, porque não difícil, mas ele tem bastante conteúdo, então ele é mais complicado de você entender tudo por ter um volume grande de conceitos e enfim. E hoje é um vídeo mais inicial, também mais básico, eu vou falar sobre a origem desse tema, por que foi criado, como foi criado, enfim. Vou falar sobre conceitos, então conjugado ou potências de i, e operações também. Então, eu vou ensinar como você faz soma, subtração, divisão e multiplicação com números complexos, beleza? Então, bora aí pro vídeo. Bom, então, para começar, eu vou falar sobre a origem dos números complexos, né? Então, por que eles foram criados? É, eles não foram criados para dificultar a sua vida na matemática, para dificultar suas provas aí, mas sim para o oposto, para facilitar, para resolver um problema que os matemáticos tinham. O problema era basicamente como você calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, por exemplo, raiz de -9. Como você calcula isso? E não tinha como fazer isso, porque afinal, qualquer número real ao quadrado resulta em um número positivo. Porque no final, aqui você está perguntando, quando você pergunta, né, qual é a raiz de -9? Está falando a mesma coisa que número vezes ele mesmo, duas vezes, resulta em -9. E a resposta era nenhum. Nenhum número ao quadrado real dá -9. Não, não existe nenhum número real que vai dar -9 vezes ele mesmo. Então, vamos pegar aqui. 2 número positivo ao quadrado, vai dar 4. Menos 2 ao quadrado também vai dar 4, porque aqui é como se a gente escrevesse, né, menos 2 vezes menos 2, os dois sinais de menos viram mais. Então, a mesma coisa. Então, se a gente tiver aqui 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9. Então, assim, não tem como calcular isso aqui com números reais. E aí que criaram os números complexos, ou os números imaginários, né? Como vocês podem ter visto aí chamarem também. Que basicamente, como eu falei, foi uma forma de os matemáticos resolverem esse problema, né? Essa questão. Como você efetua a raiz de número negativo. E basicamente foi a criação de um novo conceito, né? Os números imaginários, números complexos. Bom, para calcular isso daqui, ou para desenvolver mais isso daqui, os matemáticos escreveram isso daqui primeiro como raiz de 9 vezes -1. Isso daqui eles não criaram, isso daqui já era um conceito matemático, porque, por exemplo, se a gente tiver aqui raiz de, sei lá, 50, a gente pode meio que decompor, né, o 50 aqui dentro da raiz. Então a gente escreve raiz de 50 como raiz de 25 vezes 2. Justamente porque 25 vezes 2 é 50. A gente decompôs o 50 aqui. E bom, raiz de 25 a gente conhece, né? Bastante fácil, é 5. Então o que a gente pode fazer aqui é calcular a raiz de 25, já, que dá 5, e deixar o 2 embaixo da raiz. Então fica 5 raiz de 2, certo? Então, raiz de 50, que é um número meio estranho aqui, meio, sabe, assustador talvez, é simplesmente 5 raiz de 2 quando você desenvolve mais ele, certo? Então, foi feita a mesma coisa ali com a raiz de -9. Eles se utilizaram desse mesmo conceito da matemática para eles conseguirem desenvolver isso, né? Eles decomporam o -9, que estava dentro da raiz, como 9 vezes -1, que está completamente correto. E aí, eu vou só apagar aqui, eles desenvolveram mais isso daqui ainda, né? Igual eu fiz ali com o 50. A gente tem, né? Raiz de 9 vezes -1. Opa, um menos isso daqui tá meio parecendo igual, então deixa eu só apagar. Mais -1 aqui. E raiz de 9, a gente já sabe, né, que é 3. Então, a gente escreve aqui
3 e deixa o menos 1 aqui na raiz. Bom, a gente tem de novo a questão aqui, né, que raiz de menos 1 não tem nenhum número real que vai satisfazer isso daqui. Então, eles chamaram raiz de menos 1 como de i. Então, isso daqui é o conceito fundamental e principal de números complexos, que é que raiz de menos 1 é igual a i, e vice-versa. Então, sempre que vocês forem fazer uma questão aí, ou estiverem estudando, não sei, e aparecer raiz de menos 1 ou i, saibam que eles são a mesma coisa. Se aparecer raiz de menos 1, você sabe que você pode escrever como i. Se aparecer i, você sabe que você pode escrever como raiz de menos 1. É a mesma coisa. Então, esse 3 vezes raiz de menos 1 aqui é simplesmente o mesmo que 3i. Então, esse raiz de menos 9 é igual a 3i, certo? Então, é isso. Basicamente, foi por isso que os números complexos foram criados, né? O i foi criado, números imaginários ou complexos, enfim, para resolver essa questão aqui, para conseguir meio que efetuar essa raiz quadrada aqui de um número negativo. Beleza? Agora eu vou falar só um pouquinho mais aqui sobre como você escreve, né? Meio que a notação de número complexo, né? Vocês devem ter visto algumas vezes isso daqui. Z igual a mais BI. Bom, são 4 letras a matemática, né? Então, matemática é complicado mesmo, mas isso daqui é bastante simples. O Z é a letra que a gente usa para falar de número complexo. Então, aqui é como se eu estivesse falando um número complexo aleatório, ele é composto por, ou ele é igual a mais BI. E o que é A e BI? A, esse número aqui na esquerda, a gente chama de parte real. Parte real do número complexo. E essa parte da direita aqui que tem o i junto, sempre é a parte que tem o i, tá? A gente chama de parte imaginária. Parte imaginária. Beleza? Então é isso. Então, dando um exemplo aqui, a gente pode ter z, número complexo, ele vai ser igual a, sei lá, 7 mais 3i. 3i. Então, essa daqui é a parte real, essa daqui é a parte imaginária. Ou pode ser também z igual a 10 menos 2i. De novo, parte real, parte imaginária. Então, é assim, é a notação de um número complexo, né? Z igual a mais bi, sendo a parte real e bi a parte imaginária. Agora, eu queria falar sobre Bhaskara, que é aquela fórmula grandona lá, chata, eu sei, mas que envolve números complexos. Então, só relembrar a fórmula de Bhaskara aqui, x, né, é igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4ac, raiz disso aqui, e isso tudo dividido por 2a. Beleza. Agora eu vou focar nisso daqui. A gente chama de delta isso daqui. Então, b quadrado menos 4ac a gente chama de delta. É o que está dentro dessa raiz aqui. E tem uns conceitos, né, matemáticos envolvendo delta. Então, só vou escrever aqui pro lado. B quadrado menos 4ac, que é o que está aqui dentro da raiz, a gente chama de delta, ou esse triângulozinho aqui que é uma letra grega. Então, muitas vezes vocês vão ver a raiz de, a fórmula de Bhaskara escrita como dessa forma aqui, x, né, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, é uma maneira mais simples de escrever, não precisa escrever o b quadrado menos 4ac. Mas só para explicar aqui, né, o delta é igual a b quadrado menos 4ac. E a questão é, delta ele pode ser positivo
igual a zero ou negativo. E para cada uma das situações tem uma regrinha. Então, se delta, escrever aqui, né, o triângulozinho, se delta for positivo, você vai obter duas raízes, né, dois valores para x, duas raízes reais e distintas, né, diferentes. Distintas, opa. Calma aí, só reescrever isso daqui. Então, quando o delta é positivo, você vai ter duas raízes reais e distintas. Agora, se delta for igual a zero, então escrever um zero aqui, você vai ter uma raiz real apenas. Uma raiz real. E agora que é o interessante, que é o que envolve números complexos. Se delta for negativo, você vai ter duas raízes imaginárias, né? Opa, aí. Duas raízes imaginárias. Isso é porque a gente já viu aqui, né? Quando a gente tem uma raiz de um número negativo, né? Como fica. Então, se por exemplo a gente tivesse aqui raiz de menos 25, a gente sabe que isso daqui, né? Raiz de menos 25 é igual a raiz de 25 vezes menos 1. E a gente também sabe que, como raiz de 25 é 5, a gente tem 5 raiz de 1 ou 5i. E essa daqui vai ser uma raiz imaginária. Aqui eu falei duas raízes imaginárias, né? Que a gente tem uma, mas lembrem-se que na fórmula de Bhaskara aqui você tem mais ou menos. Então, uma raiz vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e outra vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, por isso, duas raízes, mas daqui uma regrinha bem importante também, importante saber isso daqui, das raízes, cai bastante questão teórica sobre isso daqui, beleza? Então, é isso. Opa, sem querer. Então, vamos falar agora sobre as potências de I, que é um assunto também bastante importante aí, que eu vou tentar meio que dissecar ele aí da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Potências de I. Se a gente tiver I elevado a 1, né, I é a primeira, bom, é simplesmente I, né? Qualquer número, né, elevado a primeira potência é ele mesmo. Então, fica a raiz de menos 1, que é o mesmo que I, certo? Como eu expliquei agora há pouco. Agora, se a gente tiver I elevado a 2, a gente vai ter I vezes I, né? Que é I quadrado, ou também raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, certo? Porque raiz de menos 1 é I. E quando a gente tem raiz de um número vezes a raiz do mesmo número de novo, multiplicando aqui, a gente tem simplesmente um número dentro da raiz, certo? É outro conceito matemático. Então isso daqui é igual a menos 1. Beleza? Agora I a terceira. I a terceira é o mesmo que I quadrado, certo? Vezes I. Porque a gente somos... Opa, vezes I a primeira, né? Que é o mesmo que I normal. Porque a gente somos expoentes aqui. Isso aqui é um conceito de potenciação. I quadrado a gente calculou aqui em cima aqui dá menos 1. Então a gente escreve aqui, menos 1. E a primeira a gente viu aqui que é raiz de menos 1. Então é menos 1 vezes raiz de menos 1, que é o mesmo que menos raiz de menos 1. Opa, menos raiz de menos 1 ou menos i, certo? E aqui em cima eu esqueci de escrever, mas i, né? E agora, i elevado a 4. Quanto dá? I elevado a 4 vai ser igual, né, a i elevado a 3 vezes i elevado a 1. I elevado a 3 a gente calculou aqui dá menos i. Menos i.
e i elevado a 1 a gente calculou ali dá i, certo? Isso daqui é igual a menos i quadrado. Opa, i quadrado. E a gente sabe que i quadrado é menos 1, então fica menos 1, fica mais, então fica 1. Aqui eu vou explicar melhor com exemplos, mas isso daqui vai se repetir, esses resultados aqui. Então, aqui a gente calculou até i elevado à quarta potência. A questão é, i elevado à quinta potência vai dar i de novo. I elevado à sexta potência vai dar menos 1 de novo. I elevado à sétima vai dar menos i. I elevado à oitava vai dar 1. E assim por diante, se repetindo em conjuntos de 4, assim. Então, só vou escrever aqui, mas é isso, é uma regrinha isso. Então, i elevado à quinta é o mesmo que i elevado à quarta vezes i. I elevado à quarta a gente viu que é 1, e é i. Então, fica 1 vezes i, que é igual a i. Então, já repetiu o i ali em cima. Agora, se a gente fizer i elevado a 6 vai ser igual a i elevado à quinta vezes i, certo? Então, i elevado à quinta é i, então vai ficar i aqui, vezes i de novo, que é igual a i quadrado, que vai dar igual o i quadrado aqui, que a gente já viu quanto dá, e é menos 1, certo? Menos 1. Então, repetir o valor aqui de novo. E assim por diante. Então, aqui a gente pode prever já. I elevado à sétima vai dar igual a menos i, e i elevado à oitava vai dar igual a 1. Então, vai se repetindo assim sempre. Então, vai ser i menos 1 menos i 1. Vai se repetir em um conjunto de 4 para qualquer potência de i. Então, muitas vezes, você vai ter questões que perguntam, tipo, vou dar um exemplo aqui. Calma. Aí, só pegar o branco aqui. Vou dividir. Vai ter uma pergunta assim: quanto dá i elevado a 26? Para calcular isso, você já percebeu que tem um padrão aqui, né? Tem um negócio se repetindo, né? Que a cada 4 potências aqui que você faz, o resultado começa a se repetir. Então vai ser isso, né? I menos 1 menos i 1. De novo, i menos 1 menos i 1. Então, você pode pegar o expoente aqui, dividir por 4. Primeiro, então, a gente vai pegar 26 dividido por 4. Aqui eu vou fazer de cabeça, né? Eu sei que 4 vezes 6 dá 24. E vai sobrar 2, certo? Então fica 6, resto 2. E aí eu vou pegar o resto aqui. Então, eu vou falar que i elevado a 26 é o mesmo que i elevado a esse resto que deu aqui da divisão por 4, sempre por 4. Então vai ser igual a i elevado a 2, que a gente calculou aqui, menos 1. Beleza, facinho. Agora outro exemplo. Opa. Outro exemplo. Se a gente tiver i elevado a 40. 40 dividido por 4 é 10. E não tem nenhum resto, o resto é zero. Então, como o resto é zero, como você conseguiu dividir por 40, é o mesmo aqui que escrever i elevado a zero. E qualquer número elevado a zero dá 1. Então, deu 1. Dividiu por 4, não teve resto, dá 1 aqui, né? Agora, mais um exemplo aqui. Se fizer um i elevado a 123. 123 dividido por 4, na fazer de cabeça também. 4 vezes
30, né, dá 120 e sobra 3, né? Então fica 30, resto 3. Beleza. Então, i elevado a 123 é o mesmo que escrever i elevado a 3, que é igual, vamos conferir aqui, i elevado a 3 menos i. Beleza, facinho. Então vocês podem ver que o i elevado a 123, que parece um número assustador, gigante, assim, é simplesmente menos i por causa desse padrão aqui que se repete. Então é importante decorar isso, né? Esse padrão. I menos 1 menos i 1. Sempre vai se repetir. Beleza? Agora eu vou começar a falar das operações com números complexos. Então, primeiro, falar de soma e subtração. Isso aqui é bem simples, é das mais simples aqui das operações, com certeza. Então, vamos lá. Escrever um número complexo aqui. 7 mais 2i somado com 5 mais 3i. Então, número complexo 1 é esse daqui. Número complexo 2 é esse daqui. Eu estou somando eles, certo? E isso daqui é bastante simples. Então, eu vou escrever aqui 7 mais 2i. Sinal de mais aqui, sinal de mais aqui que não está aparecendo, mas é um 5 positivo, né? Então, fica mais com mais. Dá 5. Então, eu escrevo mais 5. Mais também aqui, 3i. Agora eu só agrupo, né, os valores aqui. Então fica 7 com 5 vai dar 12. E 2i mais 3i igual a 5i, né? Fica 12 mais 5i. Bastante simples aqui a soma, é só você somar mesmo como se fosse sei lá, 7 mais 2x, por exemplo, aqui, como vocês devem fazer em outras contas de matemática. Subtração, mesma coisa, bastante simples, então vou pegar outra aqui. Vamos fazer um 10 mais 4i menos 8 mais i. Então, vamos mudar aqui também, vai. Vamos colocar menos i aqui, vai. Ficar um pouco diferente. Lembrando que pode ter um menos aqui, assim como pode ter um mais. Número complexo não precisa ter um mais aqui, mais 2i, mais 3i, pode ser menos também. Então vamos lá. De novo, vou escrever aqui 10 mais 4i menos com mais dá menos, então fica menos 8. Menos com menos aqui dá mais, então fica mais i. Aqui a gente só agrupa 10 menos 8 dá 2, 4i mais i dá 5i. 2 mais 5i. Beleza, então isso daqui é só uma subtração bastante simples. Agora eu já vou passar para multiplicação. Aqui, multiplicação, eu vou usar um exemplo. Vou usar aqui 2 mais 5i multiplicado por 1 menos 2i. Beleza? Então, aqui a gente vai aplicar a distributiva, né? Famosa na matemática. Então, a gente vai pegar esse primeiro número aqui, o 2, multiplicar por 1 e depois multiplicar por menos 2i e fazer a mesma coisa com outro número aqui. 5i vezes 1 e 5i vezes menos 2i. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Ou aqui do lado, enfim. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 2i dá menos 4i. Agora, esse daqui, 5i vezes 1 dá 5i. Então, mais 5i. E 5i vezes menos 2i dá
menos 10i², certo? Menos 10i². Agora vamos calcular isso daqui. Aqui a gente tem 2 menos 4i mais 5i dá i, 1i positivo, então fica i. E aqui a gente tem menos 10i². A gente acabou de ver potência de i, então é muito fácil para quem já decorou isso saber que o i² aqui, o que ele é? Já decorou que é menos 1, certo? Mas vamos só fazer a conta aqui. Então, i² é o mesmo que raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. E isso daqui a gente já viu, né, que é menos 1. É importante decorar, mas também entender, né, que é isso daqui, i² você escreve assim, por isso que dá menos 1. Mas beleza. Então, se i² dá menos 1, ali na direita, né, a gente tem menos 10 vezes menos 1, né? Menos 10 vezes i² é o mesmo que menos 10 vezes menos 1. Então, a gente vai ter dois números negativos se multiplicando, que dá um número positivo. Então, aqui a gente vai ter menos 10 vezes menos 1. Isso daqui dá 10. Certo? Beleza? Então, vocês veem como, tipo, parece difícil ali, se olhar um menos 10i², mas no final, isso daqui é igual a 10. Certo? Então, bastante simples. Então, vai ficar isso daqui, 2 mais 10 mais i, que é igual a 12 mais i. Beleza? Então, isso aqui é a multiplicação. Fazer a distributiva aqui, bastante simples também, um pouquinho demorado, mas você decorando aqui os valores de i, saber que i² é menos 1 já facilita muito e deixa muito mais rápido o processo. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre divisão de números complexos, e antes disso eu preciso introduzir um último conceito, que é conjugado. O conjugado de número complexo, vou dar um exemplo, explicar com um exemplo. Então, se a gente tem número complexo aqui, 2 menos 5i, o conjugado dele vai ser 2 mais 5i. Basicamente, você inverte o sinal da parte imaginária do número complexo. Sempre assim. Então, pode ser 149, sei lá, mais 72i. O conjugado vai ser, você mantém a parte real aqui, 149 mesmo, e inverte o sinal da parte imaginária. Então, fica menos 72i. Beleza? Então, isso daqui é conjugado, bem simplesinho, mas importante para divisão. E agora, então, eu vou explicar a divisão de números complexos, que é a última parte dessa videoaula. Bom, para explicar, eu vou usar um exemplo. Então, eu tenho um exemplo anotado aqui. Vai ser 1 mais 3i sobre 1 menos i. Como você resolve isso daqui? Bastante difícil de você visualizar assim, sabe? Ter uma ideia de como resolver, porque é complexo mesmo. Não queria fazer esse trocadilho, mas eu fiz, mas enfim, é um negócio difícil mesmo de ver aqui como você faz. Mas a solução disso daqui é que você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, conjugado disso daqui, né, a gente viu que é você só trocar o sinal da parte imaginária. Então, você vai multiplicar embaixo por 1 mais i, né, o conjugado disso daqui, e também vai multiplicar em cima pelo mesmo número, né, para manter aqui a relação dos números. Então, multiplicar por 1 mais i. Então, você pega, de novo, divisão de números complexos. Você pega o conjugado do denominador e multiplica em cima e embaixo por esse número. Beleza? Então aqui a gente vai ter que fazer de novo multiplicação. Por isso que eu expliquei a multiplicação antes. Porque para fazer a divisão, você precisa da multiplicação. Então, a gente vai primeiro calcular o numerador aqui. Então, vou escrever aqui de novo. 1 mais 3i
mais 3i vezes 1 mais i. Então, vou passar para o lado aqui só para não confundir. Mas, de novo, nisso daqui, tem que aplicar a distributiva, né? Fazer o chuveirinho. Então, você vai pegar aqui o 1, multiplicar por 1, e 1 multiplicar por i. Depois o 3i multiplicar por 1 e o 3i multiplicar por i. Então, isso daqui eu vou escrever aqui embaixo. Calma aí. Aí, melhor. Então, primeiro, 1 vezes 1 dá 1, beleza? 1 vezes i dá i, vai ficar 1 mais i. 3i vezes 1 dá 3i, então fica mais 3i. E 3i vezes i dá 3i quadrado, certo? 3i quadrado. Aqui a gente só tem que fazer o que a gente fez agora há pouco com a multiplicação também, né? A gente tem 1, i mais 3i dá 4i, então a gente escreve isso daqui embaixo. Opa, queria fazer de vermelho isso. Enfim, fica 1 mais... Calma, agora eu troquei as cores aqui, perdão. Mas fica 1 mais 4i mais 3i quadrado. I quadrado, a gente viu que dá menos 1. Então, isso daqui fica 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, fica assim. E, no fim, vai ficar 1 menos 3 dá menos 2 mais 4i. Menos 2 mais 4i. Isso daqui é o nosso numerador, beleza? Dessa conta aqui. Agora vamos trabalhar aqui com o denominador. Então, vou escrever de novo aqui, igual eu fiz ali com o numerador. A gente tem 1 menos i vezes 1 mais i. E aqui de novo o chuveirinho, né? Ou a distributiva, a propriedade distributiva. Só mexer aqui, beleza? Então fica 1 vezes 1. Agora 1 vezes i, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes i. Então isso vai ficar aqui. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes i dá i. Menos i vezes 1. Opa. Menos i vezes 1 dá menos i. E menos i vezes i dá menos i quadrado. Aqui, logo de cara, já dá para eliminar esses dois aqui. Mais i com menos i se anula, né? Então, vamos riscar isso daqui. Então, a gente vai ter aqui 1 menos i quadrado. A gente acabou de calcular aí e eu mostrei para vocês, né, que o i quadrado ele é igual a menos 1. Então, isso daqui fica 1 menos 1. Então, fica 1 mais 1, que é igual a 2. Então, isso daqui é o nosso resultado do numerador. Então, a gente tem como numerador o menos 2 mais 4i. Então, fica menos 2 mais 4i. E embaixo a gente tem 2. E então, vamos só terminar isso daqui. Aqui, a gente pode escrever, né? E aqui decompor isso daqui como menos 2 sobre 2 mais 4i sobre 2, que é o mesmo que menos 2 sobre 2 dá menos 1, e 4i sobre 2 dá 2i. Então,
a gente tem esse resultado aqui, menos 1 mais 2i, como resultado para essa divisão aqui em cima. Então, só recapitulando. A divisão inicial está em vermelho aqui, 1 mais 3i sobre 1 menos i. A gente multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que é 1 mais i, e só desenvolveu. Fez a distributiva em cima e embaixo, tal, desenvolveu, chegou como resultado em cima aqui, menos 2 mais 4i, e embaixo, resultado 2. Então, a gente colocou a parte de cima, a parte de baixo, só desenvolveu mais um pouco aqui, e a gente tem esse resultado final. Então, essa daqui foi a aula. Eu falei do básico, assim, do inicial, sobre números complexos. É bastante coisa até para ver aqui, mas são conceitos que é bom vocês decorarem, mas também entenderem a explicação por trás. Então, entender, por exemplo, aqui, né, a origem dos números complexos, como você escreve aqui, o que significa o Z, o A, o B, o I, saber que Bhaskara tem essas regrinhas aqui em relação ao delta, saber as potências de aqui, essa regularidade aqui, que acontece a cada 4 números aqui no expoente, e também saber fazer uma explicação, divisão, subtração e adição. Então, essa daqui foi a aula, espero que tenha ajudado vocês aí, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.